Projeto corajoso, porque o Fernando Haddad transformou São Paulo num cenário de Walking Dead. O decreto dele de 2016, da zeladoria pública, classificando a barraca como moradia, levou até decisões que dizem que não se pode fazer busca e apreensão, entrar numa barraca, porque precisa de uma ordem judicial, porque é moradia. E o crime, o tráfico se aproveitou para fazer essas barracas entrepostos de drogas. Isso na Cracolândia especialmente. Mas em São Paulo todo a gente está vendo a proliferação, né, de moradores de rua. E em 2020, em fevereiro, o prefeito Bruno Covas revogou esse decreto do Haddad de 2016, mas ele não alterou essa questão da barraca como moradia. E ele manteve a mesma questão da barraca desmontável não poder ser retirada e do morador, se tirado para fazer um serviço de zeladoria e limpeza, ele poder voltar para lá. Ele não pode ser proibido de voltar para a rua. Aliás, isso é uma indignidade danada, isso fere o espaço público, a gente não consegue ter turismo, não consegue ter comércio, serviço local, não tem emprego. Isso é uma perpetuação da miséria. Muito se deve ao fato do Ministério Público inventar uma coisa que chama o direito de permanecer. Isso é abuso de direito, ninguém tem o direito de permanecer do espaço público. Como é que a prefeitura, ela imagina mudar esse decreto que foi alterado pouco, timidamente, pelo Bruno Covas em 2020 e fazer, a partir do projeto Pode Entrar, algo que, de fato, retire e que não permita que essas pessoas permaneçam na rua? Olha, muito boa pergunta. A questão do Pode Entrar, como é um programa habitacional, ele vai seguir a fila das pessoas que estão ali no nosso cadastro para uma habitação da Coab, hoje em 186 mil pessoas. E nós temos hoje, na cidade de São Paulo, 22 mil famílias que estão recebendo auxílio aluguel. Nós gastamos 110 milhões por ano com auxílio aluguel. Então, quando a gente fizer a aquisição das unidades habitacionais, a gente primeiro vai atender as pessoas que estão no auxílio aluguel e, em seguida, essa fila que a gente tem do programa habitacional. Eu fiz uma estratificação dessa lista só das mulheres vítimas de violência, porque está aqui a doutora Raquel, que também discute sobre esse tema. As mulheres vítimas de violência, na grande maioria dos casos, elas são vítimas de violência porque elas têm dependência financeira do seu companheiro. Então a gente achou por bem, são 1.200 mulheres que a gente estratificou junto com o Ministério Público, porque essa fila tem que seguir um rito, a gente não pode furar a fila. Dito que a gente não pode furar a fila, as pessoas em situação de rua, elas não vão para essa fila automaticamente. Nós temos em torno dessas 186 mil, 5 mil e poucas pessoas que elas estão em situação de rua e estão na fila. Então elas vão seguir o critério da fila. Eu não posso criar um mecanismo que possibilite que alguém mal intencionado vá para a rua só para poder furar a fila. É importante a gente fazer essa colocação. Qual que é a medida para as pessoas em situação de rua? São as moradias temporárias que a gente está fazendo nos CAIs, Centros de Acolhimento Especial. Só para a gente ter uma ideia, o governo do estado me passou 6 prédios da antiga Fundação Casa, vazios. O que a gente fez? A gente reformou tudo, tirou as grades, deixou de uma forma humanizada. Já inaugurei 3, estou com 3 em obras para poder inaugurar nos próximos meses os outros 3, para 100 pessoas em cada uma dessas unidades, especialmente para mulheres com crianças, famílias com crianças e idosos. Esses são os CAIs. Os nossos centros de acolhimento para as pessoas solteiras, são vários na cidade, nós temos quase 360 equipamentos de acolhimento na cidade. As vilas Reencontro, que é uma inovação que a gente trouxe, o projeto Reencontro. Essas vilas Reencontro são casas de 18 metros quadrados, com banheiro, com um vaso, com um chuveiro, com uma cozinhazinha. É uma vila que tem, inclusive, a horta comunitária, atendimento de assistente social e todos esses serviços com o oferecimento de cursos profissionalizantes para as pessoas se reintegrarem no mercado de trabalho. E os hotéis. Hoje nós temos 3.500 vagas em hotéis. Nós alugamos hotéis inteiros para poder atender principalmente as mulheres com crianças, famílias com crianças e idosos. Esse sistema todo atende a população de rua atual? Esse sistema todo, ele soma-se 22 mil vagas. Hoje eu devo ter em torno de 7% ainda de vagas abertas
E o que as pessoas me falam? Mas tem 31.800 pessoas e você tem 22 mil. Muito obrigado pela tua pergunta. O que acontece? Eu não posso hoje alugar 5 mil vagas, 6 mil vagas para ficarem vazias e eu gastar o dinheiro público com a vaga vazia. Conforme a gente vai tendo a adesão para as pessoas aceitarem sair das ruas e irem para os nossos abrigos, a gente vai fazendo a ampliação do serviço. É muito importante essa oportunidade que você me dando da pergunta para dizer o seguinte: não faltará na cidade de São Paulo vaga e acolhimento para nenhuma pessoa em situação de rua. Mas a pergunta é, as pessoas elas têm que aceitar sair da rua. As pessoas elas não podem não ficar nas ruas, uma vez que o que é público é de todos e não é de ninguém. Elas interrompem o negócio, você não tem emprego, aumenta a criminalidade, muita gente fica na rua porque ele tem 6 refeições por dia, porque tem 6 organizações filantrópicas levando comida ali o dia Prefeito, inteiro. Daqui a pouco vamos trazer o Cláudio nesse assunto também, mas acho que a questão é que tem comércio que fica inviabilizado porque tem um morador de rua lá. A gente entende a situação do morador de rua, essa é a primeira preocupação. Só que aquele sujeito que mora lá, ele não tem mais o portão da casa dele. E quem mora na rua também que tem exatamente, nós estamos falando de não só o morador de rua que está completamente sem nenhuma condição de sobrevida, seja porque o Ministério Público acha que ele pode ficar lá, nós já vimos isso, e ele não tem nem livre-arbítrio, não tem condição de decidir mais nada, porque talvez esteja sob efeito de droga, mas também as outras pessoas não conseguem viver. Você tem razão. E elas pagam IPTU, elas pagam impostos, elas têm direito também a viver ali. Lógico, com certeza. Eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, o direito de um vai até onde começa o direito do outro, né? E isso eu tenho muito claro e como prefeito eu tenho buscado garantir essa condição para todos. O direito de um vai até onde inicia o direito do outro. Não dá para fazer alguma legislação que... Só trazer... Eu queria comentar um pouco. Por favor, deixa eu trazer o Cláudio para esse debate aqui, por favor, Cláudio. Perfeito. Primeiro, um prazer aqui estar com o senhor aqui conversando sobre um assunto tão importante que é a cidade. Eu queria dividir a administração da cidade em 2 focos principais. Um é o planejamento, o outro é a operação e funcionamento da cidade. Nós estamos falando muito aqui da operação e do funcionamento da cidade e eu acho que sob esse aspecto o senhor tem tido uma visão muito objetiva dessas questões, mas nós temos essas questões que levantamos aqui que são primordiais: morador de rua e segurança. Sem isso, nenhum planejamento de desenvolvimento da cidade vai florescer e nem a operação e funcionamento da cidade vão ser adequadas. Então, estamos discutindo aqui já bastante sobre essa questão da operação e funcionamento. Eu achei muito interessante a sua colocação com relação ao morador de rua e essas várias facetas que estão sendo avaliadas, porque a questão de morador de rua é multissetorial, é uma questão de habitação, é uma questão de saúde, é uma questão social e precisa ser tratado de forma equânime sobre todos esses aspectos. Eu ia fazer essa pergunta, você acabou fazendo, eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais, porque essa questão é muito importante, e a questão trazida aqui, o livre-arbítrio da pessoa permanecer na rua, eu acho que é uma coisa que nós, como sociedade, temos que tentar esclarecer aí às autoridades que não é possível que isso continue assim. Tanto do aspecto do morador de rua, tanto quanto o aspecto do viciado que está nas ruas, que como o Tavinato falou, ele não tem mais condição de ficar na rua, ele não tem condição de decidir o que é melhor para ele. Agora eu quero fazer uma outra questão com relação ao planejamento da cidade, prefeito. Nós temos aí um plano diretor que tem uma vigência aí de até 2030. Nós temos uma cidade complicada, um plano que está em vigência, mas já foram detectadas algumas questões que precisam ajustes. E qual é a visão da prefeitura com relação a esses ajustes tão necessários para que a gente planeje essa cidade e não piore esse processo, por exemplo, de morador de rua? Nós temos uma demanda de mais ou menos 800 mil unidades para os próximos 10 anos na cidade e nós precisamos decidir agora aonde nós vamos colocar essas 800 mil unidades. Isso é excelente pergunta. Só para não ficar sem resposta, muito rapidamente fazer uma consideração sobre aqui essa questão. Nós tivemos, agora há pouco tempo atrás, uma ação judicial, né, não vou aqui dizer quem que é, dizendo o seguinte: olha, a prefeitura tem que deixar os barracos, tem que deixar as pessoas de forma sem dignidade na rua. Ao relento, ao sol, sem um banheiro, sem um vaso, sem uma torneira, sem um chuveiro. O que é a associação que propôs de pessoas que... Uma pessoa aí... uma pessoa física. Uma pessoa física.
E nós conseguimos derrubar isso na Só um justiça. parênteses, mas uma pessoa que não tem a menor noção do que é a dignidade da pessoa humana. É uma pessoa basilar, que básico tem da privada Constituição pra Federal. sentar, né? Falar que as pessoas têm direito a ficar na rua Sim, é sem a absurdo. dignidade da pessoa humana é uma pessoa completamente E despreparada. derrubou essa ação, foi isso? Foi. A nossa procuradoria com muita... Não vai falar pra gente quem foi? Eu não vou fazer propaganda pro cidadão, né? Muito bem. Não, por esse aspecto a gente compreende, prefeito. Pois não. Mas vocês devem saber quem é a pessoa que gosta de ver as pessoas nas barracas, quem gosta de ver Invadindo casas, muito invadindo bem. terras. Muito bem. Exatamente. E a nossa procuradoria conseguiu derrubar. O que a gente está fazendo? A gente já vinha fazendo, fomos interrompidos por conta do período que durou essa liminar e acabou incentivando que as pessoas fossem para essa condição sem nenhuma dignidade. Então a gente está chegando com a nossa equipe de abordagem, convencendo as pessoas a irem. Temos tido muito sucesso. Vocês observaram o que diminuiu já de barracas na cidade, vai diminuir mais, porque a gente está fazendo o convencimento para as pessoas poderem, quando vai para o hotel, para o abrigamento nosso, tem café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, é algo de forma humanizada. É o recurso do imposto das pessoas, mas para alguém que está numa situação que ninguém está na rua porque quer, ele está no seu momento pior de vulnerabilidade. Então a gente está ali acolhendo com carinho para poder fazer o acolhimento. Fazendo o convencimento, se ele for ótimo, se ele não for, a gente pede para desmontar, para poder que as pessoas façam o uso, que é o seu direito, de ir e vir e usar as calçadas da cidade, do seu comerciante poder ter o seu comércio. Plano diretor. Nós demoramos muito tempo para poder fazer de novo a discussão do plano diretor. Era para fazer em 2021, aí ação judicial. Conseguimos fazer todas as audiências públicas e apresentar a nossa proposta de revisão do plano diretor e enviamos para a Câmara Municipal. Agora a Câmara Municipal vai fazer outras audiências públicas, me parece que 30 audiências públicas ou próximo disso. Nós já fizemos mais do que isso durante a discussão no Executivo. Serão umas 42, parece. Deve ser 42, na né? Câmara. Então, algo bastante importante para a gente poder exaurir todo tipo de sugestão, de contribuição para o plano diretor, que é uma ferramenta muito importante para a cidade, uma ferramenta que vai dar o direcionamento da cidade para os próximos anos. E tem muitos aspectos, como, por exemplo, a gente incentivar a questão de habitação nos eixos, né? Os eixos estruturais são aonde a gente tem o serviço de transporte coletivo, seja metrô, CPTM, ônibus, para que as pessoas possam morar nos eixos. Incentivar que a gente tenha a possibilidade de ter empreendimentos e de ter empresas, comércios, serviços na cidade de São Paulo, fazer com que a gente amplie nossas áreas de parques da cidade. Hoje nós temos 111 parques, é um ponto muito importante. A cidade de São Paulo, com toda essa robustez dela, com toda essa... Sabe que as pessoas falam a cidade de pedra, né? Eu discordo plenamente. Nós temos 48,14% de cobertura vegetal na cidade de São Paulo, né? 111 parques, eu inaugurei 3, vou inaugurar mais 5 até o final do ano que vem. Portanto, essa preservação da questão ambiental tem lá no nosso quadro 7, que o Cláudio conhece bem, mas uma série de propostas de implantação de parques na cidade. Enfim, são um conjunto de ações que a gente vai poder direcionar a cidade para onde ela deve crescer e como é que ela vai se ordenar. Perfeito. Bom, queria fazer uma questão, pegar o gancho do plano diretor e antes só dizer o seguinte: o fato do Ministério Público, minha instituição, né, ter uma posição institucional contra a retirada forçada, não impede que seja levado esse debate ao Poder Judiciário, que é quem caberá a última palavra. Ou seja, a Prefeitura tem uma estratégia jurídica para fazer um enfrentamento dessa posição e tentar no Judiciário até mais alta instância. Eu queria pegar um gancho no plano diretor, na questão do Cláudio Bernardi. Hoje nós temos, o Cláudio me corrige, prefeito, que se eu estiver errado, mais ou menos 13 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, 12 a 13 milhões? 12 a 13 milhões. 80% vive fora da área onde tem 90% da estrutura. E leva, em média, 2 horas e meia, em média. Às vezes tem até caso de 5 horas, para se deslocar até o local. Por ocasião do plano diretor, o senhor é um prefeito que tem prestígio na Câmara Municipal, não tem tido grandes complicações para aprovar os projetos. O senhor pretende fazer uma revisão provocando um maior adensamento urbano nesta região que tem mais estrutura, para que as pessoas saiam da periferia distante e possam ficar nas regiões mais centrais?
A Capês, com certeza. Tanto é que a gente já fizemos aprovação na Câmara Municipal de São Paulo, onde eu agradeço muito os vereadores, ou a grande maioria dos vereadores, por ter dado, estão dando muito apoio ao governo para que a gente possa desenvolver nossas políticas públicas. Nós fizemos o PIL Central, estava parado na Justiça, eu fui para Brasília, consegui uma liminar, derrubamos uma liminar, aí a Câmara votou. É sempre uma luta constante essas questões. A questão do PIL Central incentiva, a gente não tem cobrança de outorga ali nos distritos da Sé, República, uma parte de Santa Cecília, grandes incentivos para a gente poder adensar aquela região. Nós temos um programa chamado, como é que é o nome do nosso programa mesmo? Todos pelo Centro. Eu fiz isso só para as pessoas gravarem, tá? Você é técnico e professor de cursinho. Técnico e professor de cursinho. Hashtag Todos pelo Centro.